Existe algo profundamente errado em dividir um ambiente com algo que parece vivo, mas não é. No Chuck E. Cheese, isso era normal. Assim como toda grande franquia, existem diversos casos que não deveriam ter acontecido. Mas existe um caso em específico que chama a atenção. E quando você conhece os detalhes, a semelhança com Five Nights at Freddy's deixa de parecer coincidência. Hoje, você vai descobrir como um caso real no Chuck E. Cheese pode ter influenciado a história por trás de Five Nights at Freddy's. Embora o Chuck E. Cheese seja frequentemente citado como uma possível inspiração para Five Nights, o que você vai ver aqui são apenas semelhanças bizarras entre um caso real e o jogo. Na verdade, em videogame é um barato, né? Por volta dos anos 70 e 80, os videogames não eram tão acessíveis que nem hoje em dia. Por isso, tinha que ir nos lugares onde tinham os arcades. E uma franquia ficou muito famosa, porque além de arcades, eles ofereciam animatronics fazendo shows e pizza. Tudo no mesmo lugar. Embora no Chuck E. Cheese, assim como em toda grande franquia, aconteciam bastante coisas bizarras, seu lema era Chuck E. Cheese, onde pais legais levam seus filhos. Mas enfim, então vamos entender o caso que supostamente inspiraria Five Nights 2 décadas depois. Em novembro de 1993, em um dos estabelecimentos do Chuck E. Cheese, no Colorado, um rapaz que trabalhava lá chamado Nathan acabou tendo um desentendimento com a gerente, porque ele não havia sido pago por algumas horas extras. Então, ele foi pedir para ela que ela pagasse suas horas extras, mas ela se recusou. E ali começou uma discussão intensa. Tanto é que ele foi demitido. Mas, embora ninguém tenha levado a sério, ele falou que se vingaria. Até que chegamos em 14 de dezembro de 1993. Um mês depois de Nathan ter sido demitido. Nesse dia, teve uma festa no Chuck E. Cheese. Onde foi alugado o local ali para um aniversário de uma criança. A festa aconteceu o dia inteiro. Muita diversão, comida e tudo mais. Até que chegou a parte da noite. Já estava ficando tarde e o pessoal começou a ir embora. Só ficaram 5 pessoas no restaurante. As 5 pessoas eram Margaret Cooper, a gerente de 55 anos, que ficou nos fundos para ver quanto eles tinham faturado na noite. Esse era o trabalho dela, então ela tinha que concluir antes de ir embora. A segunda pessoa era Sylvia Crowell, de 19 anos. Ela ficava responsável pela limpeza, e era comum para ela ficar aquela hora da noite lá, já que trabalhava na parte da noite. Os outros 2 que estavam lá eram Ben Grant, de 18 anos, e a Colleen O'Connor, de 17 anos. O Ben usava um aspirador de pó para limpar o resto da bagunça, e a Colleen estava distraída limpando o balcão enquanto escutava música no fone. E por último, nós tínhamos na cozinha
o Bob Stevens, que estava fazendo hora extra e tranquilo lavando a louça. 5 pessoas ficaram até o fechamento. Deu 10 horas da noite e o restaurante estava vazio. Ou pelo menos, era o que parecia. Porque naquela noite, havia uma 6ª pessoa. No meio da festa das crianças, algumas pessoas podiam entrar só para comprar comida e sair. Uma das pessoas que entraram foi o Nathan, aquele que foi mandado embora 1 mês atrás. Ele entrou e se escondeu no banheiro, até por volta das 10 horas da noite. Quando deu 10 horas da noite, Nathan decidiu sair do banheiro. E quando saiu do banheiro, notou as 3 pessoas que estavam no salão: o Ben, a Colin e a Sylvia. Nathan primeiro deu um tiro no Ben, depois na Colin, que estava de fone, e o Ben estava passando aspirador. E por último, a Sylvia notou algo estranho e quando se virou, também tomou um tiro. Provavelmente era uma arma silenciada, então ninguém nos arredores até uma certa distância ouviu os tiros. Após isso, Nathan decidiu ir para a cozinha para ver se havia alguém lá e se deparou com Bob, que também levou um tiro, mas no maxilar. Ele sobreviveu e se fingiu de morto. Depois disso, Nathan foi para os fundos do local, onde estava a pessoa que ele realmente queria se vingar. A gerente, que não tinha pago as horas extras dele. Logo após encontrá-la, xingou ela de diversos nomes e por fim deu 2 tiros nela. Depois, roubou todo o dinheiro e saiu do local. Só que Nathan não esperava por uma coisa. Bob sobreviveu e ligou para a polícia quando viu que a barra estava limpa. Então, depois de um tempinho, chegaram ambulâncias e policiais. A ambulância levou o Bob e a polícia ficou à procura de Nathan, que não podia ter ido muito longe. E não estava nem um pouco preocupado, já que pensou que tinha matado todo mundo. In 1993, Nathan Dunlap killed 4 people in cold blood in Colorado. He confessed and was sentenced to death, but was later found to be... Anos depois, um jogo surge com elementos estranhamente familiares. No Five Nights at Freddy's 1, você é um segurança que trabalha na pizzaria Fred Fazbear. Nessa pizzaria, tem animatrônicos que ficam ligados à noite, por motivos de manutenção. Para eles não estragarem, basicamente. Eles ficam ligados à noite, e nisso, eles tentam atacar o segurança, que fica cuidando da pizzaria de noite. No jogo, tem vários cartazes nas paredes, que ajudam a entender a ligação do caso do Chuck Cheese ao Five Nights. Mas por que o segurança, mesmo sendo atacado pelos animatrônicos, continua trabalhando e não foge? Por que 5 noites? Por que 5 animatrônicos? Vamos entender isso agora. Primeiro, os 2 são pizzarias com animatrônicos. Os 2 também possuem arcades, que são esses videogames que precisavam colocar moedas. Coincidências existem,
O problema é quando elas começam a formar um padrão. Agora, vem uma semelhança que é bem intrigante. Existe um detalhe no cheque final que quase ninguém percebe. O valor da hora trabalhada, que é de $4. Pode parecer irrelevante, mas esse número restringe o jogo a um período muito específico da história americana. Bom, o Five Nights at Freddy's 1 não fala nenhuma vez em que época o jogo se passa. Nos Estados Unidos, o salário mínimo muda com o tempo. Hoje, ele é de $7,25 a hora. Então, claramente o jogo não se passa nos dias atuais. No jogo, se a gente ver os cartazes nas paredes, vai ver que lá tá dizendo que a franquia não está em um bom momento, que as crianças não estão mais indo lá. Levando para a vida real, em 1980, o Chuck E. Cheese fez muito sucesso, pois tinha os arcades, e não era normal alguém ter um videogame em casa. Mas a partir dos anos 90, começaram a sair os videogames para as pessoas terem em casa. E como as pessoas tinham os videogames em casa, não tinha mais por que ir ao Chuck E. Cheese jogar. Então, vamos dizer que o Chuck E. Cheese começou a cair a partir dos anos 1990. Voltando ao que eu tinha falado, em 1991, o salário mínimo era de $3,25. Em 1995, já era de $5 por hora. Ou seja, houve um período muito específico em que $4 por hora fazia sentido, entre 1991 e 1995. Agora, guarda essa informação. Você se lembra quando o massacre ocorreu? Coincidentemente, o caso do Nathan que entrou no Chuck E. Cheese e matou todo mundo foi em 1993. Mas calma que estamos só na ponta do iceberg. A próxima semelhança são os animatronics. No jogo, temos 4 animatrônicos: Fred, Bonnie, Chica e a Foxy. Só que no caso de Nathan, a gente contou 5 pessoas que morreram. Quem seria a quinta pessoa? O quinto animatronic que aparece no jogo. O Golden Fred. No jogo, o Golden Fred aparece de um jeito diferente. Mesmo que você esteja com as portas trancadas dentro do jogo, não deixando ele acessar a sala, ele aparece lá e acessa a sala. Caso o Golden Fred apareça no seu jogo, você não vai tomar um game over. Ele vai te assustar e o seu jogo vai simplesmente fechar. Ele aparece mesmo com as portas fechadas, e quando surge, o jogo simplesmente trava. Uma falha inesperada. Na vida real, também houve uma falha no plano do assassino. Bob sobreviveu. Outra referência também que temos sobre o Bob representar o Golden Fred é que existe uma câmera no jogo. Não dá para ver nada do que está acontecendo ali. Dá para apenas escutar. Acreditam que nessa câmera é onde fica o Golden Fred. Por isso você não pode ver ele e só ouve os sons lá. E coincidentemente, essa câmera que é escura e que não consegue ver o Golden Fred fica na cozinha, o mesmo local onde o Bob fingiu de morto. Mais uma coisa se encaixou.
O Bob faz todo sentido ser o Golden Fred. Agora, vamos falar sobre Bonnie e Benjamin. E é aqui que a teoria começa a dividir opiniões. Por que esses dois têm uma ligação? Bonnie fica na despensa, onde tem os produtos de limpeza para limpar a pizzaria. E curiosamente, o Ben foi morto enquanto passava o aspirador de pó. Ou seja, o aspirador se ligaria à despensa. E quem mexia com coisas de limpeza? O Benjamin. Então por isso, ligam o Bonnie ao Benjamin. Já o próximo animatrônico seria a Fox. Ela representaria a gerente Margaret, já que a Fox fica nos fundos. E Margaret estava nos fundos quando foi atingida por 2 tiros de Nathan. Então é isso que liga a Fox à gerente. Já a Tika frequentemente passa em frente ao banheiro. E como sabemos, a Susan foi a primeira pessoa que Nathan matou e que estava em frente ao banheiro usando fones. Agora sobrou o animatrônico Fred e sobrou a Colin. Os dois não têm nada em comum, a não ser que o Fred fica no banheiro feminino e a Colin, por ser mulher, também frequentava o banheiro feminino. Agora vem a pergunta: por que o segurança, o trabalhador que está lá, não larga o emprego, mesmo sabendo que tem animatrônicos tentando matar ele? Quando Nathan cometeu o crime de matar as 4 pessoas no Chuck E. Cheese, as pessoas ficaram se perguntando: como Nathan viveria pensando no que ele fez? Já que ele está vivo até hoje, como viveria lembrando todo dia no que fez? O jogo seria uma resposta a isso. Basicamente, o jogo faz você viver na pele de Nathan. As 5 pessoas que Nathan matou, na verdade 4, porque Bob sobreviveu, estariam tentando se vingar de você. E mesmo quando ele faz de tudo para dar certo, vai ter o Golden Fred para atrapalhar seus planos. Vai ter o Bob para atrapalhar seus planos. E o fato de você terminar o jogo, zerar ele, e começar tudo de novo, seria como Nathan passasse a semana tendo o mesmo sonho. Como se ele estivesse preso na mesma noite, repetindo de novo e de novo. E o fato do jogo se passar das meia-noite até 6 horas da manhã seria o horário que o Nathan estaria dormindo e tendo esse pesadelo. Pode ser coincidência, ou pode ser que aquela noite de 1993 nunca tenha realmente acabado. Aqui é o WL. Até o próximo vídeo.